Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais um super bate-papo. Essa noite você vem comigo para Manaus para a gente bater um papo como se for Aguiar, né? Então, com vocês, se for Antônio Aguiar. Olá, boa noite, mestre. Muito obrigado por sua disponibilidade de estar aqui hoje batendo esse papo com a gente. Agradeço muito por você ter aceito estar aqui conversando hoje com a gente, disponibilizando um pouco do seu tempo para a gente conhecer um pouco melhor quem é o Chico Antônio Carlos Aguiar. Olá, boa noite, Manaus, boa noite, Quari, boa noite, Brasil. Obrigada, excelentíssima senhora Rosânia Porto Silva e o nosso excelentíssimo senhor Paulo José Silva, nosso mestre da Liga Brasileira de Kung Fu. Obrigado pela oportunidade. Ah, gente, que agradece, Chico. Muito obrigada mesmo. Então, aqui, bom, a gente gostaria de conhecer mais o Chico Antônio Carlos Aguiar. Fala um pouquinho para a gente sobre quem é o Chico Antônio Carlos Aguiar. É um garoto, hoje com 60 anos de idade, procedente do Uau. Rio de Janeiro, residente no Amazonas, com filhos aqui da terra, cidadão amazonense, né, que desde muito tempo vem ensinando e praticando o nosso Kung Fu, a nossa unidade de arte marcial chinesa aqui no Amazonas. Ah, então quer dizer que você não nasceu aí na região? Não, eu sou de Resende, ali da AMAN, onde fica a Academia Militar das Agulhas Negras. E nos anos 80 viajei para Manaus e aqui fiquei até os dias de hoje, né? Há mais de 30 anos. Eu sou resendense. E quando foi que surgiu em você esse interesse pelas artes marciais chinesas? Ainda lá no Rio ou já em Manaus? Não, já no Rio como praticante desde 1974. E depois um pouquinho no Grêmio Subtenente Sargentos da AMAN, né? E nos anos 80, após o Exército, viajei para Manaus. E aqui me encontrei, né, com fatos inusitados da arte marcial chinesa e resolvi me dedicar a essa nobre arte. Ah, fala pra gente sobre aquela foto que a gente divulgou no final de semana. Ah, Onde, sim, aquela isso. estilo militar. Sim, sim. Eu sou oficial, policial militar da reserva, hoje da reserva, Sim. né? E lá dentro a nossa função foi também ensinar defesa pessoal, né? Lá foi lançado um curso de bastão perseguidor, mais conhecido como TONFA, né? E deu Sim. origem à prevenção e proteção pessoal para a Polícia Militar. Isso na época no Rio de Janeiro? Não, não, já aqui em Manaus, isso em 1989, 89 para 90. 87 iniciei. Em 90 nós entramos para a instituição. Em 93 fizemos o nosso primeiro curso. Ah, que legal. Então tem uma caminhada assim bem longa já aí dentro das artes marciais. Sim, uma caminhada longa. Com esse curso a nível militar, fizemos aí pelo país todo, em 17 estados, mais de 244 instrutores, né, para dar aula específica para a segurança pública. Né? Foi muito legal esse trabalho. E o fato de ter sido militar influenciou de alguma maneira na prática das artes marciais Sim, chinesas, aí sim. no caso do Kung Fu? Bastante. Que nós temos as instituições desportivas, né? E ali a gente praticava, exercia educacionalmente, né? Ou seja, como professor. Então teve ali um grande desenvolvimento no desenvolvimento pedagógico para o ensino e a prática da arte marcial chinesa no Estado. Muito legal. Ok.
Quem foi o seu primeiro mestre? Qual estilo de Kung Fu você praticou? Mas uma pergunta antes, você praticou outra modalidade? Como? Você praticou outra modalidade, se não Kung Fu? Não, eu cheguei a praticar alguma coisa ali nacionalizada, né? Porque nos inícios do ano 70, nós tínhamos ali muitos curiosos, face o surgimento ali do Bruce Lee, aquela coisa toda. Então abriu várias academias de professores que não tinham aquele profundo conhecimento, mas até então conheciam muito, né? Porque depois nós descobrimos, conhecemos a origem real da escola de ofício, que são os mestres chineses, né? Então, em 74, eu inicio ali em Certo, Resende essa prática. certo. Mas só venho Já direto exercer, no Kung Fu. já direto no Kung Fu, só venho exercer a docência da arte ali nos anos 75, ou 85, 84, né? Eu passo a exercer de direito a função de instrutor, técnico, professor da arte marcial Sim. chinesa, e já no Amazonas. E quem foi lá o seu primeiro professor? Se lembra? Qual estilo que você praticava? Olha, eu passei ali em Resende pelo professor Conde, né? E depois, já em Manaus, passei a treinar com o mestre Li Wenquei, um dos precursores de um dos cursos da modalidade estilo no Sim. Brasil, que é o Garra de Águia. Em 88, nós tivemos a conclusão, ou seja, autorizado, após concluir todas as fases, autorizado a desenvolver bem o estilo Kung Fu, né? Sim. E depois tive outros mestres, né? Finalizo aí hoje a minha jornada caminhando com a mestra Lili Lau, né? Então posso dizer que tem esses três professores, né, que me formaram. Ali o que eu chamo Conde, o professor Conde, que é um nome renomado em Resende, aí vem o mestre Li, e finalizando com a mestra Lili Lau. E dentro desses nomes, tivemos aí vários seminários, cursos, congressos, com vários outros nomes da arte marcial chinesa, arte marcial japonesa, arte marcial coreana, que muito contribuiu, inclusive, para o reconhecimento, a ajuda no reconhecimento como for nível nacional. Claro, com certeza. E aí, quando você começou a praticar a modalidade chinesa, como eram o treinamento? Como eram os treinamentos na época? Mudou para hoje? Mudou e muito, mudou e muito. Né? Que na época a gente imitava muitos filmes, queria ser artista, né? E não tinha jeito, a gente acabava se envolvendo em algumas confusões após treinamento da escola. Né? As orientações dos professores era que nós fôssemos os melhores. Né? E aí, Sim. conhecendo mais tarde ali a sociedade chinesa, nós vimos que a cultura ela nos mostrava um outro caminho, né? O mesmo Sim. segmento que nós vimos em filme, mas muito daquilo era coisa de filme, não funcionava, né? Era Com coisa certeza. artística só. Então, Com só após ali nós começamos a sentir a verdadeira cultura, a arte, né, a filosofia, a parte científica desta milenar arte marcial chinesa. Né? Na época que você iniciou, tinha realmente aqueles desafios de escola, como acontecia nos filmes? Isso eu conheci mais no Amazonas e me levou, inclusive, à prática. Né? Aqui, academias, invadia academias. Né? E eu vim Uau! passear no Amazonas, acabei ficando no Amazonas. Eu achei uma coisa assim de filme, um negócio muito interessante. Né? Então, Conta pra gente. professores pegavam seus alunos. Hã? Conta Os pra gente. professores pegavam seus alunos e ia numa determinada academia e não tinha conversa. Ali o negócio era fechar aquela academia, né? Ou seja, assumir o poder da escola, né? E até então, naquela época, a gente via que era pouco falado, pouco difundido, pelo menos aqui no Amazonas, o conceito de Sim. federação, associação, instituição de controle, né? Então a arte era mais assim, pregada mesmo que é o melhor mesmo e acabou. Né?
Mas eu não embarquei nesse ritmo, não. Só achei interessante. Né? Porque eu aprendi desde cedo que no nosso estabelecimento, entrou do balcão para dentro é invasão. Né? Então a gente usou logo essas prerrogativas, até mesmo para não apanhar, né? Era interessante, muito interessante. Então, né? E assim descobrimos vários nomes do estado. Ah, legal. Então, realmente não ficou só no filme, foi para a vida real essa questão de... Não, foi para a vida real, porque as competições, os encontros, até mesmo na rua, era um negócio meio sério. O praticante de uma modalidade não podia entrar na academia de outra modalidade, que era desafio, era briga, era provocação, né? Sim, sim. E como eram as competições na época? Olha, as competições era tipo aquele que nós chamamos hoje de Vale Tudo, que se tornou ali o MMA, mas na época não era muito aceito pela sociedade, né? Porque não tinha um comportamento disciplinar, não tinha uma regra, né, que colocasse em questões igualitárias dos lutadores. Né? Então foi muito combatida. E isso me fez ficar em Manaus. Né? A partir daí, eu comecei então a trabalhar e entender mais a questão administrativa, pedagógica da arte marcial e propagar isso. E quando foi que você deixou de ser aluno para se tornar um professor, um mestre de Kung Fu? Já iniciou essa modalidade? Quando você iniciou a prática, já tinha essa ideia de que lá no futuro vou me tornar um mestre de Kung Fu, terei a minha própria escola? Já iniciou com essa mentalidade? Não. Tanto é que eu praticava Shotokan, eu entrei numa escola quando passei a Manaus, aí treinava Karatê, né? Gostava já do Kung Fu, mas omitia ali que conhecia Kung Fu, né? E nessa escola que eu conheci essas entradas cinematográficas, né, de outras escolas invadindo. E ali o professor, então, que nos dava aula, ele saiu, foi embora, né? Porque nós não deixamos que essa luta acontecesse. Né? O pessoal queria entrar na academia, eu falei, pessoal, vamos deixar o pessoal entrar? Aí foi interessante. O pessoal, não. Aí eu falei, vamos deixar assim. Aí vamos lá para fora, eu falei, pessoal, entra lá, quebra a escola que a gente quer voltar para arrumar para treinar. E não brigamos, não lutamos, né? E com isso o pessoal ficou assim meio revoltado com aquela coisa toda, perguntando quem era eu para estar falando daquele jeito, né? E eu não tinha me identificado que eu já praticava. Né? E com a saída do professor de Karatê, o dono da academia abordou, perguntou o que tinha acontecido, e eu me identifiquei, ele já tinha levantado quem era eu, e eu comecei a dar aulas, né, de Kung Fu, aqui sendo a segunda escola credenciada no Amazonas, né? A segunda escola? Isso foi em 1984, nós fundamos a Associação de Kung Fu Agulhas Negras do Amazonas, em homenagem à minha terra natal. Né? E tinha, na época, a Associação de Kung Fu do Amazonas, e as duas com a sigla ACAN com N e ACAN com M. E ali nós fizemos uma diferença, porque nós tiramos aquelas, então, que o pessoal chamava de briga, para as competições, né? Então a gente resolvia no ginásio essas diferenças, né? E trouxemos com isso um desenvolvimento muito bom para o estado do Amazonas, da arte marcial chinesa. Olha só. Nós tivemos no início... E o mestre foi atleta também? Oi? Pois não, pode falar. Nós tivemos no início aqui o precursor, pode-se dizer, o professor Márcio, que veio de Brasília. Ele dava o estilo Chantal Chuan, né, do mestre Marco Natali, e treinava também o Léo e Akio Mamura na época. Né, e o professor Sandro. O professor Sandro também treinava o Chantal Chuan, Titauqui, e depois passou a treinar o Garra de Águia também com o mestre Li. Foi quando, mais tarde, eu conheci o mestre Li. Comecei, né, nunca falei com o professor Paulo, professor Paulo, mestre Paulo, comecei treinando Rungá, tigre. Né,
E a coisa até desenvolveu um pouquinho. O Messi Lee deu uma olhada assim, ele lembra disso, né? Vamos botar um garra de águia aqui, porque senão o negócio vai ficar ruim aqui no norte. Então, seguimos ali para o Garra de Águia e desenvolvemos um trabalho no Garra de Águia do Amazonas que foi muito forte naquela época, né? Hoje está mais delicado as coisas, mas foi muito forte naquela época, né? Então foi assim, eu não sei se eu tô muito emocionado aqui, que é muita informação, né, que você sabe, né? Do norte, aqui no norte, ninguém no sul, com todo respeito ao sul, não conta a nossa história. E você está dando essa primeira oportunidade para a gente então falar ao vivo aí para todo o Brasil. Isso é legal, isso é legal. Que bom, eu fico contente com isso. E pela oportunidade que você, desculpa chamar de você, mas pela oportunidade não, fica à vontade. De mostrar essa história para o Brasil inteiro e que está para o mundo, né? Porque hoje com a internet a gente não está só no Brasil, a gente está no mundo inteiro. O Chico Paulo fala que fica contente em saber disso. Ele está dizendo, fica contente em saber que você também treinou o Rungar lá atrás. O forró de sainha era a minha especialidade. Olha só. Mas gostava bem. Por que houve assim, essa transferência de estilos? Por que você trocou? Não, a história, ela não foi contada nos mínimos detalhes, mas dois personagens né, faziam muito bem os dois estilos no Brasil. Era o Messi Lee Ronkei, que era do Rungar, e o Messi Lee Winkei. Só que eu conheci o Messi Lee. E ele perguntou, né, naquela coisa de treinar com o chinês, o que eu gostaria de treinar. Né? E eu falei Rungar na época, né? E, por incrível que pareça, por causa daquela faixa vermelha, bonita, que ele usava, né, com uniforme preto, era muito legal, né? Mas depois fomos a um projeto maior, né? E tinha que ser o Garra de Águia porque estava ligado direto a ele, né? Então nós fizemos, né, o Garra de Águia e fizemos um trabalho administrativo ajudando a construção do reconhecimento do Kung Fu a nível nacional. Isso aí eu conto mais tarde, é até legal essa história. Perfeito, perfeito. E a gente sabe que, até inclusive pela foto que nós divulgamos, ali no fundinho tem uma cara de China. Já esteve na China? Eu tive dando uma passada lá para descobrir, ver como é que é a arte marcial chinesa lá na China, porque a gente tem assim uma visão, né, outra, e depois quando a gente vai, a gente percebe que nós temos muito em comum, ou até mesmo temos mais Kung Fu, né? Porque Kung Fu é trabalho, dedicação, né? Então nós temos até mais dedicação, né? E muito legal porque a China, ela assim, nos aceitou assim, muito, muito bem. Eu senti muito confortável lá. E trouxemos assim várias novidades, né, de como é praticar e desenvolver o trabalho da arte marcial chinesa lá na China, no mundo e no Brasil. A gente viu a diferença, né, do que nós estávamos fazendo e que precisava ser feito, né? Trazer o nome, a cultura, a família, né, daquele que defende o sistema, mas também olharmos para nós brasileiros, né? E aí é onde entra o mestre Paulo Silva, né? Que ele é a pessoa que de longe eu comecei a olhar e na época eu falei, poxa, brasileiro pode chegar a ser professor, instrutor, mestre, né? Porque naquela época não tinha como. Ninguém nos aceitava, tinha que ser chinês. Eu escrevi alguns ideogramas chineses na escola, o pessoal entrava, cadê o mestre chinês? Cadê o mestre chinês? Aí via logo eu assim, não pode, o que está acontecendo aí? Então era legal isso. E hoje não, hoje a gente está junto com o povo chinês, defendendo a bandeira deles, né? Acima de tudo, mostrando para eles que o Brasil precisa do apoio deles, mas nós precisamos também que o Brasil se alavanque em nossa modalidade. Com certeza. E que lugares você visitou? Que lugares você esteve? Eu fui para uma competição em Qingdao, estive em Pequim, né? Visitei a Universidade de Pequim também para conhecer um pouco do desenvolvimento da arte contemporânea, né? Sim. E isso me deu assim bastante experiência, porque eu via o trabalho que nós fazíamos aqui
né, sendo colocado num outro plano, como se não existisse mais para nós brasileiros aqui, né? E existe assim meio que secretamente, desculpa falar, mas o Brasil já sabe disso, o mundo já sabe disso, né? Sim, Conheci sim. mais profundo a história e cheguei mais maduro, né, para fazer o que nós estamos fazendo. Né? Hoje eu sei definir o que é escola de ofício, o que é a necessidade de uma escola de educação marcial, né, o conceito profissional, o nosso reconhecimento, né, discernir as coisas hoje com mais clareza, né? Claro. Então isso a China me deu assim né, de olhar crítico, né? Ela me ensinou, ela fez eu entender o que nós estávamos fazendo aqui no Brasil e o que nós podemos aí ajudar mais o Brasil a crescer. Né? Eu posso dizer assim, para voltar um pouco sua história, porque é muita informação, eu Por tive favor, lá, fique à vontade. eu tive lá construindo a legalização do Kung Fu a nível nacional e participou do movimento internacional para a fundação da entidade internacional da arte marcial contemporânea. Né? Naquele momento, Olha, me elegi vice-presidente da entidade nacional, né? E por questão outras, né, me dediquei ao tradicional, né? Pediram para eu ir para a vertente do tradicional, né? Enquanto de última hora falou, não, vamos deixar para lá, e não tinha como fazer. Aí surgiu a confederação do tradicional, né? E não foi ali o que nós queríamos, que nós almejávamos brasileiros, mas aí eu digo para todos os brasileiros isso. Surgiu a Liga Nacional, que hoje é a Liga Brasileira de Kung Fu, nos representando muito bem. Né? O qual eu agradeço a muito existência obrigada. da Liga. Muito obrigada. A gente que agradece pelo apoio, pela parceria. Não, de certeza. Então, O Paulo é um grande mestre, é um grande amigo. Né? A gente conversa pouco, mas o suficiente para entender o que nós estamos fazendo. Né? é o que importa. Então é isso que acontece. Bom, então o mestre já foi atleta, né? O mestre, Já foi atleta. eu fui atleta em 1987. Quando chegou os chineses no Amazonas, eu ainda treinava com brasileiro, e eles Uhum. perguntavam, né, com quem eu treinava. E eles falaram, não pode, para você ser professor, tem que ter treinado ou ter origem, né, de um mestre chinês. E aí foi quando aquela minha decisão que eu falei, né? Eles perguntaram o que eu queria treinar, ali estava o Hungar e eu fui para o Hungar a princípio, né? E deixa aqui registrado, ali estava Sim. o mestre Li Kei, estava o mestre Léo Akio Imamura, né? Ou seja, vários personagens do Kung Fu Nacional que vieram no Amazonas conhecer, naquela época, de direito, a primeira federação de Kung Fu do Brasil, de direito, registrada. Né? Então, esse orgulho dizer, porque a história do Brasil faz de conta que não reconhece a existência desta federação amazonense que deu origem e fez com que o Kung Fu fosse reconhecido como esporte de prática a nível nacional. Hoje a Liga está me dando uma grande oportunidade de esclarecer. Ah, que bom, obrigada pela oportunidade. Então, porque normalmente fica mais entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? O grande centro está na região sul, né? Aí, centro-oeste, né? Região sudeste, o norte do país, ele é meio esquecido. E tudo, né? Não é só na arte marcial, não. Mas nós somos aqui, com aquela floresta imensa, verde, bonita, que o pessoal fala que está pegando fogo, não está pegando fogo, não, é só uma parte. Né? Então, se deixar o Amazonas se pronunciar, o Amazonas falar, vocês vão ver que a gente tem muito a somar o Kung Fu nacional com a arte marcial chinesa nacional. Né? Bom, e quanto ao que você disse, mestre, de que a região norte é esquecida, infelizmente eu concordo. Não é só na modalidade esportiva Kung Fu, mas em outros aspectos também, né? É verdade, é verdade. Mas aqui também foi um estado de oportunidade.
Lembro-me que nós fundamos aqui no Amazonas a Associação de Professores de Artes Marciais, né? E aqui estava unido todas as modalidades. Então teve aqui mestre Kim, Shinzato, mestre Teru Furoshô, quer dizer, vários mestres compondo, né, demonstrações juntas, né, mostrando que a arte marcial é uma coisa só. Isso aconteceu depois em São Paulo, deu uma paradinha depois, mas aconteceu. Então isso elevou o nível da arte marcial no Amazonas, né, disciplinou mais o comportamento da arte marcial no Amazonas, né, e muitas das coisas foi levada para o Brasil. A minha crítica não é para denegrir a imagem de ninguém, Claro. é que não falaram do Amazonas, a existência do Amazonas nesse comportamento de somar para a coisa existir, né? Eu falo dessa forma, não me enaltecendo. Eu fui o primeiro vice-presidente da Confederação Brasileira de Wushu, né? E trabalhamos com a federação, junto com o doutor Armando de Vasconcelos, da Confederação Brasileira de Pugilismo, o mestre Kim, que foi um baluarte, uma pessoa que ajudou muito, o doutor Manuel Gomes Tubino, que ajudou a reconhecer o Kung Fu. Ali na CBP, através dessa federação, nós reconhecemos o Kung Fu a nível nacional. Nós tivemos em São Paulo ajudando a fundar de direito a Federação Paulista. Tivemos no Pará, fundando a Federação Paraense, ajudando, ou seja, contribuindo para existir de direito essas entidades. Sim, né? senhor. E nós caímos naquele momento, no eu sou melhor, eu sou pior, eu sou melhor, né? E a coisa não desenvolveu, né? E volto a falar, não estou puxando a liga, não, mas a liga abriu a porta para todo mundo. Quem é Kung Fu vem para cá. E foi todo mundo, porque a gente não tinha entrada em outros locais, e nós somos o início, o começo, o surgimento do Kung Fu nacional. Sim. Mas não deixa eu falar muito, não, senão eu falo muito aqui, eu vou falar muita coisa aqui, talvez não tenha tempo. Eu deixo sim, olha, a oportunidade que está nos dando de poder mostrar um pouco de como é o Kung Fu, aí um pouco da sua história para o Brasil e para o mundo. Olha quanta coisa, quanto conhecimento, quanta coisa que a gente não sabia. Eu, por exemplo, não sabia, né, de que você tinha participado aí de todas essas entidades ainda lá no comecinho, né, enquanto elas ainda estavam se tornando legais, né? Exato. Nós reconhecemos a introdução do Kung Fu no Brasil pelos aqueles renomados mestres antigos que estiveram aqui desde antes de 1970, trazendo a arte para o nosso convívio, né? Nós reconhecemos que, de fato, até direito teve uma história, e de direito os brasileiros participaram, porque tinha que ser brasileiros no comando naquele momento. Então, naquele momento, perderam de enaltecer esses brasileiros que muito ajudaram com o Kung Fu Nacional. Aí o mestre Amaral, a pessoa que participou lá do início, foi membro ativo e até hoje do Kung Fu Nacional. E está onde? Está na Liga. Inclusive, então, pessoal, eu quero deixar já aqui fazer o convite para vocês que o mestre Amaral é um dos nossos próximos convidados aí. Oh, glória! Seja bem-vindo sempre, mestre. Bom, é interessante porque as pessoas precisam ter o devido reconhecimento enquanto ainda estão aqui. Eu penso muito dessa maneira, né? Porque depois não adianta, depois que você partiu, depois que você já foi embora para outro plano, não adianta ficar falando, porque você não vai ver, você não vai saber o quanto as pessoas te consideravam, o quanto o seu conhecimento foi importante para alguém. É verdade, Rosana. Ainda mais com essa pandemia que nós temos no mundo afora, né? Muitos estão deixando esse planeta. E é complicado, porque as histórias que não foram escritas serão enterradas. E a China provou isso. Se perdeu muito porque não escreveu, porque não abriu, né? E nós brasileiros temos que abrir nossas portas,
né? A Liga faz muito bem isso, né? Para que todos venham, para que todos somam, né? Para sermos uma classe forte, ter representatividade, não digo política, né? Sermos uma classe que temos números e temos propostas de educação, cultura e lazer sérias a colocar para essa juventude aí brasileira. Exatamente. Por falar em Liga, mestre, como você conheceu a Liga? Olha, eu podia ter pesquisado nas perguntas que me falaste, mas veja bem, eu acredito que desde do início, quando o mestre Paulo, a equipe toda, começou a fazer esse trabalho, que ele era ainda lá da outra entidade, nós conhecemos o trabalho. Face à distância, nós assim não participamos, né? Nós ficamos um pouco de fora, porque sabe que quando a Liga surgiu, existia lá a Confederação Brasileira de Wushu Chinês, né? E nós estávamos fazendo, naquele momento, representando a dissidência do Kung Fu tradicional, do Kung Fu contemporâneo, né? Fazíamos aquela frente. E para o Brasil saber, autorizado naquela época pelo Dr. Enio Cuono, presidente da Confederação Brasileira de Wushu. Ele autorizou eu, como vice-presidente, a constituir a Confederação Brasileira de Wushu Chinês. E pediu-me, no dia da fundação, para que nós dessemos uma parada. E não tinha como, aqui no estado do Amazonas estavam vários estados presentes para fundar essa confederação. E eu não podia baixar a cabeça para o que estava acontecendo. E fui punido, tanto é que depois eu nunca mais volto para a Confederação Brasileira de Wushu. Né? Por brigas outras ou por desavenças, sou membro fundador da Confederação Brasileira e fui desfiliado à revelia. Mas eu sei que isso é política, eu sei que isso já passou, a tal presidente não tem nada a ver com isso, estamos aí juntos, se precisar, Thomas, estamos aí para somar, eu acho que é isso aí mesmo, vamos bola para frente. É só um desabafo. Tá certo. É o momento. É o momento. Nós temos aqui uma pergunta para o senhor, mestre. Olha, a Rosângela pergunta qual é o seu conselho para quem pretende iniciar a prática de Kung Fu. Tem algum conselho a dar para quem quer iniciar hoje, por exemplo? Olha, chegando na escola, pergunte pelo professor. Pergunte pela origem do professor. Né? Veja o que ele tem a oferecer de direito. Né? Porque, de fato, a gente vê muitas coisas. Né? Ver se é uma entidade filiada a uma instituição, já que pratica o desporto, ela é repetida no sistema desportivo nacional. Isso é muito importante, porque senão você vai praticar, e quando descobrir, já perdeu tempo. Perdeu tempo por quê? Porque nós praticamos escola de ofício. Escola de ofício, para o cidadão que ali está praticando, chegar a algum lugar como instrutor, professor, vai levar anos e anos. Né? Como é que fica o atleta de base na escola de ofício? Essa é uma pergunta que eu sei que tem vários colegas que podem responder, que no futuro eu gostaria que me respondesse. Como é que se faz o atleta de base se as técnicas avançadas são para aqueles que vão ter que ter tempo de treinamento? Né? Então, ou seja, eu sei que o desporto é isso. Eu sei que a escola de ofício é aquilo. Mas, minha excelentíssima presidente, né, vejamos, a nossa classe de professores está onde? Todos sabem que existe. Mas quando se sai um projeto do governo, o professor de arte marcial, que não tiver aquele custo X, não consegue ser efetivado, né, nessa área. E nós precisamos ter representatividade, porque nós somos conhecedores. Tivemos lá de direito adquiridos sendo, né, podendo votar e não ser votado. Discutimos e saímos. E que nós somos agora? Eu acho que, já que nós estivemos lá, hoje, aos meus colegas, eu diria, sistema próprio de ensino. Né? Nós temos que ir adiante e deixar um legado mais forte para os nossos profissionais de área. Porque o professor é um profissional. Ele trabalha
ele trabalha para sustentar sua família. E ele precisa ser reconhecido. Então, ou seja, lá atrás na Polícia Militar, eu tive essa situação, apresentar o certificado de conclusão de curso. Bom, nossas escolas são desportivas. Mas vamos deixar isso para uma próxima oportunidade, que é mais complicado um pouco. Fique à vontade, pode falar. A questão de ser de direito, professor, é um negócio legal, tá? Já que não existe a classe de docente, existe a entidade que pode criar a escola e formar, sim, o docente com os parâmetros na LDB e legislação desportiva. Nós podemos fazer isso. Lembro-me quando quiseram fazer os árbitros de futebol dependentes, eles lutaram e falaram, não, vamos fazer aqui nossa escola de formação. Porque eles conheciam, de fato e direito, a área deles. É o que acontece conosco. Nós estivemos lá, saímos, poxa, vamos apoiar, vamos amparar os nossos professores. As escolas, né, até, minha presidente, me fazia uma proposta. Sim. Faça junto à Liga o Conselho de Professores de Artes Marciais Chinesa. Faça. Isso é importante para que os professores possam dizer, eu tenho uma entidade que me representa, que representa a classe de professores. É uma abertura que está aí há tempos, né, que pode ser feita. A Liga, ela pode ser o elo de ligação com a coisa pública. Esse professor credenciado pela Liga, reconhecido como professor, ele pode ser representado pela Liga para quando nós almejarmos, então, a sermos empregados nos projetos de arte marcial dos governos, os governos nos reconheçam como profissionais da área e nos dê abertura. Nós temos esse direito. Agora nós precisamos escrever, fazer acontecer. Estão lutando aí. Reconhecimento da arte marcial. Aí eu olho e falo, puxa vida, enquanto cada um ficar puxando para um lado, vai ser muito difícil. E a arte marcial, ela é única. Sim. Quando você fala artes marciais, a coisa bagunça. Mas quando você fala arte marcial no singular, a coisa é única. Deus Marte, Deus da guerra lá, um só. Uhum. Então precisa só se definir que caminho tomar para chegar lá. E eu diria, né, assim, sem sempre querer algo próprio para mim, né? Sistema próprio de ensino. Cabe, se lermos corretamente a Constituição, entendermos a LDB, entendermos que aquele conselho que nos puxou, né, para nos usar, vamos dizer assim, né, entendesse o que nós somos, né, nós estaríamos bem representados. Então, hoje, eu acho que a Liga... Não estou botando fogo, não, hein? Eu acho que a Liga pode ser a entidade que representa a classe. O Conselho de Professores pode estar se vinculado à Liga e a Liga nos representar muito bem. A gente vai conversar mais sobre isso. Você falei, não deixa eu falar muito. A gente vai conversar mais sobre essa questão do Conselho aí, que é algo que é interessante, que eu acredito que pode favorecer bastante aos professores, né? E esse é um dos objetivos da Liga, né? Levar algum benefício, não só para os professores, mas também para os atletas, enfim, para toda a comunidade que participa aí. É verdade, é verdade. Eu creio que a classe está esperando e a adesão vai ser em massa, né? A Ana Araújo está falando, obrigado, Chifu Antônio Carlos Aguiar, por compartilhar conosco seu conhecimento. Eu também agradeço, Ana. Ela é uma professora que eu conheci há algum tempo, né, na área de educação, né, e ela conhece muito. E teve a oportunidade de conhecer um projeto que a gente estava desempenhando por aqui, no estado do Amazonas. Nós fizemos uma escola de educação marcial em Manaus, e estamos em Quari tentando implantar a educação marcial como um sistema próprio de ensino para chegarmos a esse reconhecimento profissional, né? Eu acho que Sim, é importante. Verdade. Bom, e o Marcelo Sena
Kung Fu, para ser reconhecida, é preciso retirar das mãos de políticos de má fé, e sim usar as leis e projetos para o crescimento de todos, trabalhar com valores morais. O que você acha disso, mestre? É, meu amigo Marcelo Sena, é verdade, é verdade. O projeto não pode estar vinculado ou feito pelo político nesse primeiro momento. Nós entendemos que quando você coloca para o setor público desenvolver, tudo bem, você abre mão parte dele para a classe política. Sim. Mas você é o técnico que reconhece e vai ali assinar aquele projeto. Então isso é importante, né, o que você falou, tirar das mãos dos políticos. Bom, a gente vai com a iniciativa privada colocar nosso trabalho, mas nós temos que entender que nós estamos gerindo, né, o desporto, e o desporto é público e é político, né? Então, crescendo como profissionais, vamos poder almejar escolas próprias de formação, porque é como perguntar, quanto ganha um professor de arte marcial? Muitos não querem nem falar. Alguns ganham pouco, mas aqueles que ganham razoavelmente bem, não quer que um sistema próprio exista para poder ele continuar sendo o que é. Inteligente ele? Inteligente. Tá? Mas nós precisamos olhar e dar oportunidade para aqueles alunos que querem se formar, ser e viver da arte marcial. E tem condições. Tem condições. Não? Se você cobra uma mensalidade... Porque a gente sabe que hoje a academia, a escola, é o único meio financeiro que o professor tem, né? Tem muitos professores que vivem disso, né? Por esse Brasil afora. É verdade, é verdade. Veja bem, você está montando hoje uma escola sem fins lucrativos, né? Então aí vai entrar uma série de observações. Então, quando você passa a construir, né, a classe docente, você vai criar escolas particulares, com o intuito de formação, né? E nessa formação, você vai projetar para esses alunos, né, que há possibilidade de viver sendo professor de arte marcial e ganhando um bom salário para seu sustento. E tem campo no Brasil para dezenas de milhares de professores atuar ganhando salário. Era essa a minha pergunta. Você acredita que realmente é possível ainda hoje? Porque há alguns anos atrás não tinha essa quantidade que a gente tem hoje de academias, de Kung Fu pelo Brasil. A quantidade era bem menor, então as pessoas não tinham muitas opções, não só de Kung Fu, mas de outras modalidades também, né? Você acha que ainda hoje é possível viver somente do Kung Fu? Olha, quando você encontra... Em termos financeiros. Não, veja bem, quando você encontra a necessidade do pai não tirar o seu filho do Kung Fu para botar, que seja no inglês ou na aula de digitação, aí você está ganhando espaço. Aí você mostrou para ele que a arte marcial, no geral, tem futuro. Aí o pai vai investir para que aquele filho possa ser um professor, né? E tenha a sua remuneração. Então, se nós não falarmos deste papel, dificilmente nós vamos alcançar. Porque é dito, né? Tem algumas escolas que são visíveis o lucro. E todos entram naquela escola, sim, querendo ser um profissional naquela escola. Mas o trabalho de ganhos não são divulgados. Mas olha, se eu perguntar para você quanto um aluno paga para se tornar professor numa escola, o aluno não sabe. A escola também não sabe. Né? Não. Nós estamos na escola de ofício, formação de 1 a 10, 20 anos. Uma escola, sim, normal, 4 a 6 anos. Né? Ou seja, você iria crescer. E com o sistema próprio, você vai fazer um segmento, você vai segmentar a arte, fazê-la crescer. Quer um exemplo fácil para a nossa arte marcial?
Sim, sim. A China fez o contemporâneo. O que aconteceu? O que Aí veja aconteceu? bem, ela errou aonde? Ela errou e não manteve o tradicional. E agora está querendo pegar o tradicional. E aí nós estamos com o tradicional na mão. Vamos fazer o quê? Perder ou construirmos? Exatamente. Então eu acho Mas, que devemos construir. mas há quem diga que o tradicional vai acabar. Você acredita nisso, mestre? Há quem diga, travou um pouco aí, repete, por favor. Há quem diga que o tradicional vai acabar. Não, eu não acredito. Eu não acredito. Se continuarmos com essa concorrência de nada, de um estilo tradicional para outro tradicional, pode ser que se acabem. Né? Mas vejam, todas elas, embora seus nomes diferentes, ensinam as mesmas coisas. Têm as suas Sim. particularidades enquanto escola de ofício. De lá onde veio, a família que saiu, aquela coisa toda. Mas o que se ensina, né, pode ser dito, pode ser que eu esteja enganado, que são as mesmas técnicas. Né? Sim. E o contemporâneo não chegou lá onde deveria chegar, tá? Porque ele extraiu algumas coisinhas e colocou aquilo patente. Esqueceu do todo. Esqueceu até da sua origem, da sua própria origem. E o tradicional não vai perder a origem, não vai mudar nada. Ele tem só que reconhecer como faz para ser. Né? Nós estamos aí, legislação desportiva. Pô, que tal usar como parâmetro legislação educacional e desportiva? Eu acho que a gente vai chegar num lugar mais sensato, mais sério, né, para poder fazer melhor o que nós estamos fazendo. Porque nós estamos fazendo desporto direto. A educação, onde é que está? Então, precisamos buscar isso. Espero que os professores não me entendam mal quando eu falo educação marcial, quando eu falo a busca desse conceito. Não estou atrapalhando ninguém, nem me metendo na seara de ninguém. Eu digo que nós podemos. Pois não. Explica para a gente, então, o que você entende como educação marcial. É pegar o que nós temos, construir uma matriz curricular única, padrão, para todas eu falo cursos de modalidades e estilos, sem mudar nenhum assunto das suas modalidades. Né? Definindo tempo para a sua formação. Daí me vem um outro questionamento, mestre. Você acredita que daí aí reside a grande dificuldade do Kung Fu? Porque se a gente observar o Karatê, por exemplo, o Karatê Shotokan, que você mencionou lá atrás, Karatê Shotokan e Karatê Shotokan em qualquer academia de Karatê Shotokan. Em qualquer academia de Shotokan. Né? Do Kung Fu, a gente tem... Mas veja, lá eles têm o que nós chamamos de modalidade, que é o Karatê, e temos o estilo, que é Shotokan. Tá? A nossa modalidade é arte marcial chinesa. Sim. Os cursos são os diversos estilos. A formação ela pode ter a mesma duração que um tem para o outro tem, sem mudar nada. E acrescentarmos o que a cultura pedagógica quer. O conhecimento, a busca do conhecimento. Nós saímos da escola de ofício e muitos têm dificuldade de falar da sua casa-família. A genealogia, mestre até onde você chega. Então, colocar isso em livros. Vamos estudar e fazer prova. Tempo de pandemia, deveríamos estar fazendo aqui o treinamento escrito, didático, fazendo provas. Né? E somar com as cargas horárias para ser reconhecido como cursos. Cursos de direito, não só de fato. Cursos profissionalizantes de direito. Né, que requer o Ministério da Educação que esteja uma carga horária. Sim, e aí que eu falo, corrermos atrás dessa docência. Como é que vai chamar um docente que não é conhecedor das artes marciais para nos ensinar, para ensinar os nossos alunos? Foi por isso que a entidade que nos quis apoiar não conseguiu. Então nós temos valores, né? Nós somos
de grande reconhecimento, de grande importância, nós precisamos fazer isso valer, isso acontecer. Tá? Então, ou seja, a grande dificuldade que você falaste é realmente é o Aguiar do Garra de Águia que está falando, não vou fazer não. Poxa, gente, é a Liga Brasileira de Kung Fu envolve todo mundo, é uma coisa só. Aí é maravilhoso, não está ninguém concorrendo com ninguém. Não é estilo A ou B ou C falando. É uma coisa só. Aí se chega lá. Essa é a ideia. Bom, mestre, você foi presidente da Liga aí no seu estado. Conta pra gente, assim, bem rapidamente, como foi a experiência. Tá, eu fui presidente e fundador da Federação Kung Fu Wushu do Amazonas. O Wushu foi colocado depois. Sim. Tá, isso como a primeira entidade de direito a nível nacional. Isso em 1985. Em 1987, né, nós começamos a levar isso para entidades maiores. Nós fomos até a Confederação Brasileira de Pugilismo, pedir o reconhecimento nacional, onde participou vários estados e vários mestres. Tá? Eu lembro numa questão lógica lá na reunião, que os meus amigos, meus mestres, né, minha família chinesa, começaram lá a falar em chinês, né? O Cido estava lá presente, lá, bateu na mesa e começou a falar em chinês. E aí todo mundo começou a falar português, para a gente entender. Tá? E vai todo mundo no reconhecimento do Kung Fu. O Kung Fu, na época, foi reconhecido por uma associação de Hong Kong. Hong Kong era a colônia britânica. Mas foi reconhecido, se constituiu e foi para a China Popular compor para fundar a Federação Internacional. Não? Então, veja, ali nós já podíamos, mas nós queríamos a chancela da China. Então, fomos à China construir a Federação Internacional, a qual o Brasil participou. Não? E muitos depois, no Brasil, ficaram de fora. Por quê? Porque defendeu-se camisas de estilos, não defendeu a modalidade no total. Aí vem as variações, Wushu chinês, liga para cá, liga para lá, liga de estilo. Né? E hoje fica pessoas falando, não, o professor X não é, o outro não é, o outro não é. Aí ele fala, eu sou. Mas aí você vai dar uma olhada assim, ó, não, peraí. Há dúvidas, como há certezas. Né? Então a gente precisa se unir, né? A gente precisa deixar os pormenores de lado e fazermos uma coisa maior para a gente deixar a história. Amanhã nós não estaremos mais aqui. Aí de direito, o que vai ser aproveitado? União é a palavra-chave. União Olha, é a mestre, a Ana Araújo pergunta, Chifu, posso colocar o Kung Fu como educação física na minha escola? Não. Você pode colocar como educação marcial, educação própria. Sempre quando você vincular o Kung Fu, arte marcial, à educação física, você vai perder para a educação física. Você vai precisar do professor de educação física. Né? Se exista, seja um professor de Kung Fu, seja um professor de educação marcial que seja, vendendo meu peixe aqui. Tá? Sistema próprio de ensino. A educação física era ginástica, veio da China. E se tornou o que é. Ué, nós não podemos por quê? Nós temos a chance. Nós tivemos no Conselho Federal e de lá saímos. O que nós somos agora? Ou melhor, o que nós queremos ser agora? Vamos ser. Sim. Cabeças pensantes tem, pessoas tem, talento tem. E juntando todo mundo, desculpa, minha presidente, dinheiro tem. Mestre, como você vê a prática das artes marciais, da arte marcial chinesa aí no seu estado? No seu estado de modo geral, não só na sua cidade. Ela enfraqueceu muito. A arte marcial denominada jiu-jitsu, na época, ela ganhou um grande campo a nível estadual, como nacional, como internacional. E depois os MMA, que eram os vale tudo, ganhou muita repercussão, né? E os alunos nossos que nós treinamos era para competição, para lutar. E eles migraram para essas modalidades.
E nós perdemos por não oferecer algo em tamanho, né, e postura. Né? Aí o Kung Fu ele se divide em querer o que vai ser olímpico, tá aí o tradicional buscando algo. Né? Então, isso matou um pouco o que eu chamo unidade de arte marcial chinesa no meu estado. E nos outros estados vai acontecer devagar essa divisão. Né? Você vê, tem liga de estilos A, B, C, D, F, G, H, onde um professor de Kung Fu fala mal de outro professor de Kung Fu. Ué, a classe falando mal de si própria. Não pode. Isso não pode existir. Imagina. Nós temos que se unir para sermos fortes. Juntos somos todos fortes. Diz o João de Goiás lá, né? E temos que ser assim. É uma verdade. É uma verdade. Né? E agora, com relação, mestre, as academias aí na sua cidade, como é que estão enfrentando essa pandemia aí de Covid-19? Olha, estão todas paradas porque os professores de arte marcial chinesa, pode-se dizer que 98% não vive só do Kung Fu, só da arte marcial chinesa. Né? Então, Sim. Ou seja, por falta de atenção do governo a uma profissão que inexiste de direito, é complicado você subsistir nessa pandemia. Aí você tem que parar. Você tem que parar, senão você vai pagar. Né? Você não está tendo condições de fazer a coisa como tem que ser feita. Né? No Amazonas, hoje, temos pouquíssimas escolas de Kung Fu. Eu falo para ti aqui, em todo o Amazonas, 8, 9 escolas. Nossa, né? Pouquíssimas também. No passado, nós tínhamos aí 6 mil atletas. Hoje não chega aos 10%. Né? Mas por quê? Porque nós estamos afastados do grande expoente de desenvolvimento do Kung Fu do Brasil. Né? E esse dificílimo acesso diz do sul para a região norte, vir aqui projetar a nossa arte marcial. E falta de investimento. Né? Que nós podemos, mas não treinamos como fazer. A Liga ela foi um exemplo. Ela, quando se fez ser reconhecida pelo Ministério do Esporte, buscou o reconhecimento do atleta, mesmo não sendo olímpico, a Bolsa Atleta, a participação, ela mostrou que podemos. Que podemos. Com certeza. Podemos. E hoje muitas entidades outras não fazem isso. Estão ganhando dinheiro de projetos políticos, né, para si próprio e não faz o esporte crescer. Como diria aquele famoso jornalista que faleceu, dá trabalho para fazer. Dá trabalho para fazer. Dá trabalho. No nosso trabalho... muita gente. No nosso trabalho tem uma coisa muito interessante. Parece mentira. Não, é o nosso trabalho, o dinheiro é invisível. Uma verdade. É uma verdade. Mas está lá. Bom, mestre, nosso tempo está terminando aqui, a gente não conseguiu aqui. Ficou uma pergunta, fala rapidamente para a gente sobre o que você acha, vai mudar? Covid-19, pós-pandemia, você acha que vai mudar alguma coisa com relação à prática, ao ensino? Olha, nós que não estamos inseridos na mão de obra, né, nesse país, né, que imposto nós pagamos quando só escola e não participa do desporto, né, não vamos ser vistos e olhados por uma melhora. Então nós precisamos ser inseridos na mão de obra qualificada para podermos participar de todo esse processo e fazer a coisa acontecer, fazer o diferencial acontecer. Né? E nós fazemos o quê? Nós promovemos a saúde. A saúde. Exato. Nós promovemos a saúde. Só que isso é preciso as entidades constituídas entenderem. Né? Enquanto nós formos só desportistas, competidores, que é bom também, tá? Vai faltar, vai ficar essa lacuna para nós crescermos. Então nós precisamos preencher todas as lacunas que estão abertas.
Senão outra pessoa vai pegar, o dono lá do MMA, o que ele fez? Ele pegou a coisa desorganizada, organizou e falou, agora vocês vêm comigo. Cresceu. Mestre, olha, nosso tempo está finalizando. Eu quero pedir aqui que você faça suas considerações finais e deixe um recado para quem está nos acompanhando agora e para quem vai nos acompanhar, vai nos assistir depois. Olha, eu quero agradecer imensamente a Liga Brasileira de Kung Fu. Sinto-me honrado por este momento. Eu peço desculpa pelo meu momento de euforia, mas eu estou dizendo com conhecimento de causa que a gente já participa há 40 anos do sistema de desenvolvimento dessa arte no Brasil. Estamos aqui no Norte, meio que isolados, né? Mas estamos atentos. Eu falo para você que gosta da arte marcial, seja ela arte marcial japonesa, chinesa, tailandesa, né? Pratique e busque conhecimento. Busque conhecimento e vão fortalecer esse segmento para que amanhã teremos uma boa representatividade. Não estou falando representatividade política, tá? Mas social, econômica, como força de trabalho. E quero imensamente agradecer à Liga Brasileira por este momento ímpar na minha vida. Muito obrigada. 40 anos de prática que eu tenho, poxa, hoje eu já vou ficar tranquilo, vou descansar tranquilo por essa oportunidade dada. E o que eu puder fazer, o que eu puder colaborar, conte comigo. Estamos juntos, mestre. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez por sua participação, por sua disponibilidade em estar aqui com a gente por essa 1 hora para esse bate-papo que eu acredito todos tenham gostado muito, assim como eu gostei bastante. Muito obrigada, mestre. Tenha uma boa noite. Conte com Amazonas, Manaus, Quari. Tenha certeza que a gente ainda vai conversar sobre o conselho de professores e mestres, tá bom? Conte comigo. A experiência, um pouco que eu aprendi aqui, se eu puder passar, passarei sem interesses outros nenhum. Eu acho que eu preciso ser representado, eu preciso ser reconhecido como professor, você, outra pessoa, nesse segmento que fazem projetos de desenvolvimento e deixa a gente de fora. Um abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Pessoal, quero agradecer a todos que estiveram com a gente até agora. A gente está finalizando mais um bate-papo aqui com o Shifu Aguiar, hoje fechando a semana assim com chave de ouro. Essa foi a semana do Garra de Águia, deixou o Garra de Águia aqui na Liga Brasileira de Kung Fu, se você não percebeu. Então, espero você na próxima semana para mais horas de bate-papo com vocês. A gente conta com a sua participação do outro lado. E já avisando aqui para os nossos filiados todos, são convidados a uma reunião que vai acontecer no Google Meet. Se você não tem o Google Meet instalado ainda no seu celular, vai lá na sua Play Store ou na sua Apple Store e baixa o aplicativo para poder participar da reunião no próximo sábado às 17h30. Contamos com a participação de todos. Então, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite. Obrigada por essa semana juntos aqui pelo Facebook. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite, um excelente final de semana. Fiquem com Deus, cuidem-se. Tchau, tchau.